Amanhã, terça-feira, 12 de janeiro de 2021, a notícia do dia, claro, é a repercussão da decisão da montadora Ford, que vai encerrar a produção de veículos nas fábricas do Brasil, né? Um assunto que tem sido discutido dos vários pontos de vista que compõem. O principal deles, claro, o reflexo para a economia brasileira, né? Muita análise ainda a respeito do que vai acontecer a partir desta decisão da montadora que está desde 1919 aqui no Brasil, né? Uma questão muito ligada ao investimento, são 5 mil empregos diretos que serão perdidos por essa decisão da montadora. É claro que a Ford não vai bem das pernas há muito tempo, né? E a gente vai ter mais informações daqui a pouquinho aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes com o nosso companheiro jornalista Cristiano Panvec, que acompanha esse assunto, gosta muito desse assunto, é um estudioso e tem números muito interessantes para serem compartilhados com os nossos ouvintes aqui daqui a pouquinho no Jornal da Bandeirantes Gente. Mas é claro que a questão central a ser debatida para que isso não se espalhe e não também atinja outras grandes empresas no país é uma velha conhecida de todos, é o custo Brasil, né? Que está aí há muito tempo sendo debatido, a gente ouve especialistas, mas ninguém consegue reduzir esse custo, que atinge todos os setores da economia, não só a indústria automobilística, né? E durante reportagens que a gente leva ao ar aqui na programação da Rádio Bandeirantes, com economistas, especialistas no tema, esse assunto não foge de nenhuma delas, né? Atrelado à necessidade de uma reforma tributária. Sem uma reforma tributária que traga mais justiça, que traga mais equilíbrio, nós possivelmente poderemos ter outros anúncios dessa magnitude nos próximos anos. O imposto no Brasil, ele é cobrado de uma forma regressiva, né? E com isso, né, você tem uma alta carga tributária que inviabiliza alguns negócios. É verdade que há uma política de redução de benefícios fiscais e a gente vê um certo ataque, até injusto nesse momento, com essa política do governo. Porque justamente essa política de incentivos é adotada no mundo todo para atrair o capital, para atrair investimentos, né? Se essa política tem de ser um pouco mais flexível, tem que ser um pouco mais severa em alguns momentos, isso a gente pode discutir, pode colocar na mesa de negociação, né? E não foi isso que a Ford fez, não foi isso que o governo fez. O governo, aliás, que está lamentando, né, todos os incentivos que foram dados para a indústria automobilística e essa decisão unilateral anunciada ontem, então, pela empresa, que vai partir para a produção em outros países próximos aqui, de economias até mais frágeis do que o Brasil, ou seja, é uma situação que mexe com a vida de todos nós, porque, afinal de contas, é uma grande montadora instalada há muitos anos aqui no Brasil, que agora decide partir para uma nova fase, né, da produção de veículos. E, claro, que por ser o assunto do dia, né, a gente vai abordar todos os pontos de vista hoje aqui na Rádio Bandeirantes. Na Europa e nos Estados Unidos, a Ford já fez uma política de redução da sua produção. Aqui no Brasil, já tinha reduzido a produção de caminhões, apostou nos utilitários maiores e também em alguns modelos. Nos Estados Unidos, por exemplo, né, a linha sedã foi reduzida nos últimos anos e isso mostra a dificuldade que a empresa enfrenta. Camaçari, na Bahia, Taubaté, aqui na região do Vale do Paraíba, Horizonte, no Ceará, são as empresas que serão fechadas ao longo de 2021, as fábricas da empresa que serão fechadas ao longo de 2021. A luz que fica no fim do túnel, né? E se é possível dizer que há algo positivo nessa história toda, é o fato da estrutura em São Bernardo do Campo ficar preservada, né? Um indício na visão de alguns mais otimistas de que pode não ser definitiva essa decisão da empresa de abandonar completamente a produção do Brasil e essa produção pode ser retomada nos próximos anos, dependendo da conjuntura e também da situação financeira da Ford. 8h04, Jornal da Bandeirantes, gente no ar, contando com a sua participação, hein? Manda sua mensagem para nós, 11 99904 8756. Essa é a forma mais ágil de comunicação aqui com o estúdio da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Eduardo Castro. Bom dia, Thaís Freitas. Bom dia, Pedro Campos. Agora, se há um setor que não pode se queixar de benefício fiscal, não pode se queixar de facilidade no tratamento com governos, é o setor automobilístico.
sempre foi muito organizado, sempre foi muito ouvido, sempre teve um tratamento ali de primeira, sabe? Tapete vermelho, com interlocutores federais, estaduais. 20 bilhões de reais é o valor que a Ford teve de isenções fiscais desde 99, quando ganhou ali o primeiro benefício. É claro que a gente aqui no Brasil tem o costume de criar a dificuldade para vender a facilidade. Então tem um sistema tributário complexo, caro, muitas vezes quase ininteligível, e aí você vende a facilidade e fala, mas eu tô te dando esse benefício. E se você compara com outro país, porque numa indústria mundial é dessa forma que funciona, nem é tão benefício assim. Mas se você compara com um pequeno industrial, com um pequeno comerciante, que é a pessoa que foi forçada a empreender pelas crises econômicas, pela pandemia, quem é que teve algum tipo de tratamento fiscal tão ali, tão bonzinho, como teve esse setor? A questão da Ford é uma questão que envolve a indústria automobilística como um todo. A gente deu aqui a informação essa semana de que no último levantamento do IBGE, a produção industrial em 2020 não só recuperou as perdas da pandemia, como está um patamar acima. Está um patamar 2% acima do que era no mês de fevereiro antes da pandemia. Só que isso não é homogêneo. Parte da indústria conseguiu ter avanços muito grandes. Por exemplo, destaque para papelão ondulado. Por quê? Porque na pandemia as entregas e os pedidos online dispararam. E aí você tem o papelão embalando qualquer pacotinho que você compra pela internet e chega na sua casa. Essa indústria disparou. No caso da indústria automobilística, não. As vendas foram baixas, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Os estoques estão limitadíssimos, o que é um complicador para as vendas, porque as peças não chegam do exterior, já que a produção de autopeças sofreu um baque no mundo inteiro. E cada uma das montadoras está olhando ali para o seu portfólio e falando, olha, o que é que dá dinheiro agora e o que, que não dá? O que não dá, tchau. Tchau, área, não dá mais. Não vai haver emissão de dinheiro da matriz para cá, até porque não tem liquidez para isso. Então foi isso que a Ford fez. A Ford estava numa condição mais delicada do que outras montadoras, perdeu espaço no mercado brasileiro, chegou a ser ali a segunda, a terceira, fechou o ano passado em sétimo em quantidade de vendas. Volume de vendas é fundamental para a montadora. O Ka, que era ali o carro de guerra da Ford, é considerado um carro que tem baixo valor de lucro, porque é o carro mais popular, e sempre é assim, e nesse caso mais ainda. Enfim, tem a conjuntura internacional, tem o custo do Brasil, tem a situação da montadora, e aí a gente fala em 5 mil empregos, mas é muito mais que isso, né, gente? Porque a gente não está considerando tudo que é indireto, concessionária, não está considerando produção de autopeças, e não está falando de quem tem um carro Ford hoje, que deve estar bem pé da vida, falando, escuta, de um dia para o outro, o que vai acontecer com o valor do meu carro? Aqueles 50, 100 mil reais que eu paguei nele, valem quanto hoje por causa dessa canetada? Eduardo Castro. E o governo disse que foi pego de surpresa. Governo estadual, governo federal, ninguém sabia que a Ford ia simplesmente fechar a fábrica e jogar a chave fora. Há 30 anos eles falam que vai fazer isso, que vão fazer isso, mas o povo foi pego de surpresa. Já tinha indício quando fecharam a fábrica de São Bernardo. Olha, Thaís, Pedro, ouvintes da Rádio Bandeirantes, o símbolo é muito forte. A Ford é o símbolo do início da industrialização internacional e multinacional no Brasil. A Ford se instala no Brasil em 1919. A Ford traz o seu modelo, não por acaso chamado Fordista, 13 anos depois que ele foi inventado. Henry Ford cria lá em, acho que foi Daytona, nos Estados Unidos, o jeito de produzir moderno, e 13 anos depois ele chega ao Brasil. Na época, era um simbolismo muito forte. E foi um simbolismo muito forte durante muitos anos. Na década de 50, há um impulso muito grande para a industrialização do Brasil. Depois da chegada da CSN nos anos 40, o metalúrgico ganha uma simbologia tão grande que o presidente do sindicato dos metalúrgicos vira uma figura pública. Claro que tem aí ditadura, aquela coisa toda, mas o presidente do sindicato dos metalúrgicos do ABC chegou a ser presidente da República.
E tem também toda essa questão envolvendo, como vocês falaram, o apoio, o incentivo e a resposta. Foi uma empregadora durante muitos anos, instalou um setor no Brasil, como a gente estava dizendo, não só a indústria como um setor, não só um setor como a indústria, e agora anuncia que vai embora. É uma página na economia brasileira que se fecha, ou pelo menos momentaneamente. E ainda nessa parte da simbologia, também ficam recados para nós. Não adianta falar, não adianta discurso bonito, que eu vou fazer, que eu vou acontecer, que eu sou melhor do que os outros, que eu sou fantástico, todo mundo é burro, só eu sou inteligente, e agora quando eu cheguei aqui tudo vai se resolver. E as coisas não se resolvem, porque se fosse fácil, já tinham sido feitas. Primeiro esse símbolo. E depois também um alerta para a moçada. Esse negócio de comunismo, socialismo, esse discurso antiquado, velho. Primeiro porque comunista não come criancinha, né? E depois porque o fato do país ter medidas mais protecionistas para o trabalhador ou para a sociedade não significa que vai cair na Revolução de 1917. O empresário não cai nesse papo. A gente também não pode cair. São 8 horas.